Meu nome é Thaís Guerra Leandro, meu ponto é 255-0405, meu número de inscrição, e meu ponto é o 6. Obrigada. Doutora, vamos começar pelo princípio institucionais. Ok. O assistido pode escolher o defensor público que vai acompanhar o seu caso? Excelência, o assistido ele não pode escolher o defensor público que vai acompanhar o caso dele. O assistido ele tem o direito ao defensor público natural, que é aquele defensor que é previsto por critérios objetivos, que é escolhido para ele por critérios objetivos, sem que seja designado um defensor de exceção, por exemplo. Isso gera um direito tanto para o defensor, que não pode ser removido arbitrariamente daquele caso, ou do núcleo que ele trabalha, ou do local da cidade, e também gera um direito para o assistido, de que ele será defendido por um defensor que possa fazer o melhor trabalho para ele. Isso também decorre do princípio da indivisibilidade da defensoria pública, já que ainda que, por exemplo, o defensor público ele não possa atuar especificamente em razão de férias ou de uma licença e outro defensor atue no caso, não há uma violação ao princípio do defensor público natural em razão da indivisibilidade. Com relação ao princípio da indivisibilidade, é possível que ele projete efeitos interinstitucionais? Por exemplo, entre a Defensoria Estadual e outra Defensoria Estadual, ou entre a Defensoria Estadual e a DPU? O princípio da unidade, ele permite que ele, em razão da unidade das defensorias, tanto as defensorias estaduais quanto a Defensoria Pública da União, ele permite que em alguns casos, por exemplo, o defensor público estadual, ele atue na Justiça Federal, se por exemplo ali naquele local não houver um defensor público federal que possa atender o assistido. Com relação ao princípio da unidade, parte da doutrina diz que ela assume um caráter tríplice. Uma unidade hierárquico-administrativa, uma unidade funcional e uma unidade normativa. Queria só que a senhora explicasse em linhas gerais que se trata cada uma. A minha preocupação não é com o conceito, tá? Já adianta, é com o mérito da questão. Tá. A unidade normativa, a unidade normativa, ela diz respeito ao fato de que a Defensoria Pública, tanto a Defensoria da União quanto as defensorias estaduais, ela vai responder a uma lei geral que determina de modo uniforme como a Defensoria deve agir, apesar de haver nas leis estaduais determinações específicas que ficam a cargo das defensorias estaduais, porque a Lei 80 ela só trata de normas gerais. E por que isso? Porque a Constituição, ela determina a missão constitucional da Defensoria e como a Defensoria ela deve agir, como ela deve atuar, quais são suas prerrogativas. Então, deve haver uma unidade normativa a fim de que essas funções elas se cumpram. A unidade hierárquica, administrativa e funcional. A unidade funcional, ela diz respeito ao sentido de que todas as defensorias, elas devem atuar também de modo uniforme a fim de atingir os fins que a Constituição Federal determinou para ela. Então, por exemplo, no caso da quebra da barragem da tragédia de Mariana, a Defensoria Pública de Minas, ela atuou em estado com a Defensoria Pública da União, com a MPF, para afirmar o termo de ajustamento de conduta e as duas defensorias agindo não de forma única, mas de forma a agir no mesmo sentido, a fim de que a atuação da Defensoria não seja contraditória, porque todas elas buscam o mesmo fim, que é promover o Estado democrático de direito, os direitos das pessoas mais vulneráveis. A unidade hierárquico-administrativa, ela não vale para as três defensorias no geral. Cada defensoria, tanto a DPU quanto as defensorias dos estados, elas vão responder ao seu defensor público geral e ao seu defensor e ao seu conselho superior, os órgãos de administração superior. Isso está relacionado, por exemplo, à iniciativa de lei de que o defensor público, alguns doutrinadores defendem, que o defensor público geral da União não poderia ser o representante de todas as defensorias porque não há submissão hierárquica a ele. Certo, ok. Satisfeito. Doutora, bom dia. Bom dia, excelência. Direitos humanos. O que se entende pela inalienabilidade dos direitos humanos?
a inalienabilidade, ela é uma característica dos direitos humanos. E ela se dá no sentido de que os direitos humanos, eles não podem ser alienáveis, ou seja, a parte, ela não pode dispor desses direitos como ela pode dispor de um direito patrimonial, por exemplo. Então, ela não poderia abrir mão de um direito humano. O caso famoso a esse respeito é o caso dos anões da França, que eles eram jogados como foguetes, né? E eles trabalhavam em circos, então eles queriam manter aquele trabalho, porque para eles era a fonte de renda deles, e a corte decidiu que eles não poderiam dispor daquele direito, porque aquele trabalho violava a dignidade humana deles. Me dá um exemplo concreto de incidência da relatividade dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles não são absolutos, então até, por exemplo, no caso da inalienabilidade dos direitos humanos, existem alguns direitos que eles podem ser analisados no caso concreto, quando eles são ponderados com outros direitos. Um desses direitos ele vai ser relativizado, por exemplo, um direito... Só um instante, Excelência. O direito, por exemplo, à liberdade de expressão, quando ele é ponderado por outro direito. No caso dos direitos humanos, um direito ele não deixa de existir, em razão do princípio da concordância prática. Mas eles, no caso concreto, eles são ponderados a fim de qual direito, naquele caso, ele vai prevalecer. E o STF, ele utiliza sempre o critério da proporcionalidade a fim de verificar qual direito, naquele caso, ele deve prevalecer. Mas existem direitos humanos que não podem ser relativizados em hipótese alguma? A doutrina afirma que alguns direitos humanos são absolutos, como, por exemplo, o direito de não ser torturado e o direito de não ser escravizado. Então, esses direitos poderiam ser considerados direitos humanos absolutos. Os outros direitos, eles podem, de alguma forma, ser relativizados com outros direitos. Como, por exemplo, quando a corte decidiu a respeito do caso da fertilização dos in vitro, né, dos óvulos, se haveria ali uma relativização do direito à vida. Então, alguns entenderam que ali não havia vida a ser protegida e outros que ponderando com o direito à saúde, com o direito à saúde das próximas gerações, direito ao corpo da mulher, mesma discussão que ocorre no aborto, por exemplo, um direito poderia ser relativizado para que outro direito ele pudesse prevalecer no caso concreto. Levando em conta a indivisibilidade, qual o sentido de se separar os direitos civis e políticos de um lado e os direitos econômicos, sociais e culturais de outro? Em um primeiro momento, no PIDESC e no Pacto Civil no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, no Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, essa divisão ocorreu porque o mundo estava dividido em países comunistas e capitalistas que não aceitaram que os direitos econômicos e sociais eles entrassem junto com os direitos civis e políticos. Então houve essa divisão. Mas essa divisão, ela viola a indivisibilidade dos direitos humanos. Então, nesse sentido, ocorre sempre um amesqueamento dos direitos econômicos e sociais, mas se os direitos econômicos e sociais eles não são protegidos, os direitos civis e políticos também não são protegidos. Então, por exemplo, como é possível garantir uma vida digna sem um direito a uma moradia adequada, sem um direito a acesso à saúde? Então, essa separação dos direitos, ela aconteceu por motivos políticos, e por isso mesmo se diz que os direitos civis e políticos são direitos de abstenção, como se o Estado não tivesse nenhum gasto com esses direitos, e os sociais e econômicos fossem direitos progressivos, porque o Estado tem que gastar com eles. Mas, por exemplo, um direito ao voto, em relação à eleição, o Estado ele tem que gastar muito dinheiro para ele realizar uma eleição num país como o Brasil. Então, também não são só direitos abstensivos, o Estado também gasta com esses direitos. Ok, doutor, obrigado. Bom dia, legislação especial, violência doméstica. Doutora, as medidas protetivas estão sujeitas à existência de boletim de ocorrência, representação ou processo criminal? Excelência, as medidas protetivas, eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. As medidas protetivas, Sim. na Lei Maria da Penha, para que elas tenham existência, estão sujeitas a esse start por boletim de ocorrência, representação criminal ou processo criminal? Não é necessário que ocorra esse procedimento formal para que as medidas protetivas sejam concedidas. A mulher, ela tem inclusive capacidade para ela mesma requerer as medidas, então não é necessário nem que ela requeira por meio de um advogado. Não é necessário que decorra um processo judicial da medida protetiva que
que ocorreu a denúncia. E é possível que, por exemplo, pare ali naquela medida protetiva, que não decorra, por exemplo, se for um crime que ela deva realizar uma representação, que ela não realize. Também não é necessário que ela faça um boletim de ocorrência, alguma coisa mais formalizada. Recentemente, com a alteração trazida pelo pacote de alterações que, enfim, recebeu o nome que não faz jus ao que ele trouxe, permitiu-se, por exemplo, que onde não houver juiz nas comarcas, o próprio delegado ou policial, ele determine o afastamento do agressor da residência da mulher. Isso não está sujeito a reserva de jurisdição? Ele tem que ser submetido em 24 horas ao juiz para que o juiz ele decida sobre essa questão. Mas em um primeiro momento o próprio policial ele pode realizar isso. E agora com essa alteração é muito recente, então não sabemos muito bem como será operacionalizado. Mas em um primeiro momento é possível inclusive que o policial realize esse afastamento. Quando a senhora falou que a mulher poderia dar o start, sem necessidade de boletim de ocorrência, etc., ela tem que estar acompanhada de advogado ou defensor público? Ela não precisa estar acompanhada de advogado para requerer a medida protetiva, justamente por ser uma questão de urgência e uma questão que ela está em uma situação de muita vulnerabilidade. Ela tem capacidade postulatória para requerer a medida de urgência, que também pode ser concedida de ofício pelo juiz, apesar das novas alterações terem... Quando a senhora falou mulher, a senhora entende se aplicaria para travesti também? Excelência, essa é uma questão muito complexa. Se a Lei Maria da Penha, ela se aplicaria para as pessoas travestis também. Ainda não há uma decisão pacificada na jurisprudência, há algumas posições. Em relação ao meu posicionamento pessoal, eu tenho dúvidas a esse respeito, acho que... Mas a Lei Maria da Penha não se aplica independente da orientação sexual? Sim, mas a questão da transexualidade, ela não é só uma questão de orientação sexual. A pessoa ela pode ser transexual, ela pode ter uma orientação sexual de acordo com o gênero que ela se identifica ou de acordo com o sexo que foi designado para ela quando ela nasceu. Então, em se tratando de pessoas homossexuais, a Lei Maria da Penha ela vai se aplicar, independente da orientação sexual da mulher. Agora, em se tratando de pessoas transexuais, é necessário analisar a vulnerabilidade. Pessoas transexuais normalmente acumulam muitas questões de vulnerabilidade. Muitas vezes são pessoas que estão em situação de prostituição, em situação de rua. E agora mudando o ponto aqui, partindo para direito ambiental, segundo a legislação ambiental, é obrigatória a fixação de valor para a reparação dos danos causados pela infração? A legislação ambiental, ela fala que tem que ser realizada uma perícia para que seja determinada qual que é o valor daquele dano, para que haja aquela reparação. Então, caso a sentença criminal, ela tem que dar um valor do dano, mas caso essa perícia, ela de alguma forma ela demonstre que o dano ele foi maior do que aquele causado, que o juiz do crime ambiental ele determinou, é possível ainda efetuar uma execução para que a reparação ela possa ser completa. E ela pode ser convertida numa espécie de compensação ambiental que não é valor? Ela pode ser convertida em reparação ambiental, justamente porque o direito ambiental, em razão do princípio da prevenção, da precaução, da solidariedade intergeracional, a ideia principal dele sempre vai ser a reparação específica do que aconteceu e a tentativa de restituição ao status quo, se possível for, porque é mais efetivo do que uma reparação pecuniária. E, por exemplo, no caso do sursi, é possível, inclusive, que o sursi fique suspenso por mais tempo até que se comprove que ocorreu, de fato, a reparação do dano. O sursi da lei ambiental. Satisfeito, agradeço. Só uma pergunta, esse barulho aqui é problema de vizinhança ou dano ambiental? Já que me perguntaram ali de direito de vizinhança. Obrigado, bom dia, boa sorte. Feliz aniversário. Muito obrigada. Bom trabalho aí, que hoje